Então, dentro do conceito de pipeline gráfico, nós podemos imaginar que temos vários estágios. Os estágios podem ser vistos como se fossem tarefas que vão sendo feitas nos triângulos, e esses triângulos vão andando por uma esteira, sofrem uma determinada operação, depois anda na esteira, sofre outra, ele é transformado, depois é iluminado, depois é projetado, depois é clipado e depois é rasterizado. É, e isso arremeta bem à ideia de um pipeline, de uma linha de produção de triângulos que vão virar pixels. E nesse conceito de pipeline gráfico, nós temos a ideia que um gargalo é aquele estágio que vai demorar mais, porque ele segura todo mundo. A esteira não pode andar enquanto aquela tarefa está agarrada, porque demora mais. Então, por exemplo, quem trabalha com otimização em real-time graphics e tudo mais, ele, ao invés de sair, por exemplo, vou diminuir o número de triângulos da cena, não pode ser que não adiante. A gente tem que descobrir qual é exatamente o gargalo, qual é o estágio que está demorando mais para tentar otimizar aquela tarefa específica. Então, isso a gente chama de otimização, né, dentro do pipeline gráfico. E é interessante notar que dentro do pipeline gráfico, nós já temos um paralelismo por si só, na ideia de que se nós temos um processador que vai lá e faz os estágios, as tarefas de geometria do triângulo. Depois ele pega aqueles triângulos e manda para outro processador e fazer os estágios de rasterização. E, ao mesmo tempo, ele recebe um novo triângulo para fazer as tarefas de geometria. Então, nós temos uma linha de produção, e essa linha de produção, ela basicamente tem um paralelismo. Agora, imaginem que a gente não está conseguindo dar conta de tantos triângulos que a gente precisa cuidar. E eu preciso aumentar mais o número de triângulos a serem calculados. Então, eu posso criar várias linhas de produção em paralelo. E cada linha de produção toma conta de um conjunto de triângulos. E que pode ser, e isso que vai acontecer no pipeline gráfico, um triângulo não precisa saber nada do que aconteceu com outro triângulo. Isso é bom porque nós podemos ter processadores que não precisam ficar conversando entre si para processar os triângulos. Me dá um triângulo, eu calculo, toma. Me dá um triângulo, eu calculo, toma. Me dá outro triângulo, e assim vai. O único problema de conflito entre esses triângulos que pode haver é no momento da sobreposição, que na computação gráfica, agora não vem ao caso, mas é elegantemente tratado através da técnica de Z-buffer. Portanto, esse problema não existe. E o problema de haver concorrência, digamos assim, existe, mas ele é bem resolvido, não atrapalha o paralelismo. Então é isso que acontece no pipeline gráfico. Nós temos vários triângulos sendo jogados para a GPU e se nós tivermos um processador, bom, então só um vai poder tomar conta. Mas se eu tenho dois, ótimo. Eu vou mandar metade dos triângulos para um, metade dos triângulos para o outro. Eu tenho 4, melhor ainda. Divide em 4 o número de triângulos, em 4 grupos, e vai mandando para todos os processadores fazerem um quarto cada um, por exemplo. Né? Pode ser que alguns acabem fazendo mais rápido que outros, porque, por exemplo, um é pequenininho, a rasterização vai mais rápido, outro demora mais na rasterização e tudo mais. Mas essa ideia de paralelismo, ela de processar o pipeline gráfico, ela é a essência das GPUs. Porque, por um lado, nós vamos poder ter vários processadores dedicados fazendo essas tarefas, mas veja que a rotina, a receita de bolo de visualizar um triângulo é mais ou menos a mesma. Então, o programa que rege cada um desses processadores é o mesmo. O único que muda são os dados, porque cada processador vai receber um conjunto de triângulos diferentes uns dos outros. Mas o que eu tenho que fazer é o mesmo. Então, a gente pode separar a unidade de controle da unidade lógica e aritmética e fazer com que o processador, cada processador não precisa receber um código, uma rotina específica. Ele pode seguir as ordens de um grande, digamos assim, líder que vai dizendo, façam isso, façam isso, façam isso. E todos os cores vão fazendo a mesma tarefa, a mesma coisa. O único que muda são os dados. Os triângulos são diferentes uns dos outros. Bem, é exatamente isso que compõe a principal ideia da GPU. Poder processar paralelamente com dados
diferentes.